a grande meretriz e os reis da terra. Temos agora 50 minutos de estudo profundo, intrigante, instigante. Vamos ouvir o Espírito falar. Tantas vezes no livro do Apocalipse diz a palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, não é o que o Miguel Ângelo, o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Que palavra, que revelação! O anjo disse a João: vem que eu vou te mostrar algo muito, muito misterioso, mas que você hoje vai ter conhecimento. Vamos ouvir o Espírito falar, vamos orar ao Senhor. É na oração que se prepara o coração para ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão precioso poder estar na tua casa, poder oferecer ao Criador a expressão da fé, o louvor. Mas a coisa mais preciosa que Deus nos deu foi a capacidade e os ouvidos de ovelha para ouvirmos a sua voz. Por isso, Senhor, fala-nos, Pai, revela-te à igreja, dá-me a sensibilidade de não confundir os meus pensamentos com os teus pensamentos. Então que eu agora diminua, para que Cristo cresça nesse altar, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são selo do meu apostolado, eleitos segundo a presciência de Deus, predestinados em amor, selados para o dia da redenção, povo amado, meus filhinhos queridos. Mais uma vez, nós vemos os juízos de Deus para os últimos tempos. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças do juízo de Deus, apresentou em visão ao apóstolo São João, que estava lá na ilha de Patmos, desterrado por problemas espirituais e políticos. Esse anjo disse: eu vou te apresentar uma visão tremenda. Eu vou hoje te falar e te mostrar o que é a grande meretriz, com as suas características e a sua condenação final. Então, esta profecia que eu acabo de ler, dos primeiros 2 versículos, abre o véu de alguma coisa que era desconhecida até então. Mostra o momento em que surge na história um grandioso poder político, religioso
a quem Deus chamou de meretriz. O que é uma meretriz? Uma meretriz é uma prostituta. É uma mulher que vende o seu corpo. E Deus, quando mostrou a João esse poder político e religioso, Deus teve uma repulsa tão grande que ele disse: é uma meretriz. Então disse que as múltiplas ações desta meretriz embebedam o mundo com os seus falsos ensinamentos. Ele disse aqui no versículo: com quem se prostituir e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então diz que esse sistema político religioso, a quem Deus com repugnância chamou de meretrício, diz que ele tem um vinho, uma doutrina que embebeda os habitantes da terra. Então nós vamos hoje identificar esta grande meretriz e os símbolos que cercam a meretriz. Veja o que diz o versículo 5. Diz que na sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, Deus mostrou na figura de uma meretriz, uma mãe das meretrizes. Quer dizer que este é um sistema político religioso que tem filhas. E que tudo que fazem como religião, Deus chamou de abominações. Então nós precisamos, como evangélicos, de entender. Voltamos ao capítulo 17, versículo 1. Disse que: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Quem são? Diz o versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então já começamos a entender que esta grande meretriz é simbolizada por uma cidade. Onde que está a cidade que tem poder religioso e político? O Vaticano. O Vaticano, chamada cidade eterna, uma cidade independente dentro da cidade de Roma, um estado eclesiástico governado por um bispo de Roma chamado Papa. Você sabe que este nome, Padre Papa, é antibíblico, porque tanto Padre quanto Papa, na etimologia da palavra, significa pai. Nós somos proibidos de chamar de pai a um homem. O único pai é Jesus Cristo. O único guia é Jesus Cristo. O único mestre é Jesus Cristo. O único Deus é Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Diga glória a Deus. Então, dentro da cidade de Roma, há um estado eclesiástico governado por um homem chamado Papa, que tem poderes legislativos, executivos e judiciários. Esta grande cidade, a cidade do Vaticano, é um sistema político religioso. Esse sistema participa da ONU, da Unesco, da OMC, da OEA, da OMS, da OIT, da CMI, que é o Conselho Mundial das Igrejas. Tudo está lá dentro desta cidade. E diz a Bíblia que ela está assentada sobre muitas águas. Estou lhe dizendo que o livro de Apocalipse é para ser conhecido por revelação. Diz que esta cidade está assentada. Assentado significa o quê? Tem domínio, tem controle, tem soberania sobre muitas águas.
Então, no versículo 15, mostra o que é isto. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada, por isso que o livro do Apocalipse é por revelação. Seguindo o versículo apenas, ela está sentada sobre as águas. Aqui vem o versículo 15 e diz, olha, estas águas que viste onde a meretriz está sentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Significa que a grande meretriz tem uma influência político-religiosa no mundo inteiro. Ela está assentada sobre povos, multidões, nações e línguas. Ela tem domínio, ela tem controle, ela tem soberania. Agora note uma coisa do versículo 2, diz que com quem se prostituíram os reis da terra. O que significa isso, apóstolo? E diz que o vinho, a doutrina, é algo devasso, porque embebeda as pessoas. Então, você sabe que os reis da terra, todos se prostituem com a grande meretriz. Qualquer presidente da república, ao tomar posse, qual é a segunda decisão que ele faz? Vai o quê? A Roma. Se ele não for a Roma pedir a bênção do Papa, ele não consegue governar. Então nós estamos vendo que os reis da terra, quando vão à cidade de Roma, ao Vaticano, se prostituem espiritualmente. Porque Deus disse que lá não está uma religião, lá está a Babilônia, lá está a grande meretriz. A mãe, se ela é a mãe, significa que o mundo está cheio de filhas, que têm a mesma forma de embebedar as pessoas com o seu vinho doutrinal, o vinho da devassidão. O que é uma pessoa embebedada? É uma pessoa que não tem domínio sobre si. Todos nós já vimos na rua ou no cinema uma pessoa embriagada. Quem está embriagado não tem domínio, não tem força. É uma pessoa submetida ao álcool. Então significa que a doutrina da Babilônia e da grande meretriz embebeda as pessoas. Você está num culto racional. Tudo que eu estou dizendo, você está compreendendo, está interpretando, está assimilando. Eu não estou embebedando você. Eu estou te dando pastos verdejantes, que te farão bem, que te darão músculos espirituais, te darão força, que te darão entusiasmo, coragem para viver, força para vencer. Ao passo que as doutrinas, o vinho da devassidão de Roma, embebeda. Por que embebeda? Porque as pessoas não têm noção que lá não está Jesus, lá está Maria. Lá não está o soberano Rei de Reis, lá estão santos. Então essa doutrina embebeda as pessoas, porque a pessoa que se embebeda, ela não tem noção da vida. Uma pessoa que fica adorando Maria, adorando os santos, adorando os anjos, ela não tem noção espiritual, ela está numa devassidão espiritual. Isto é sério demais, amado. O que levou em 1517 Martinho Lutero assim surgir contra a igreja de Roma, não foi um grito perdido no tempo, amado. Quando foi proclamada a reforma protestante, de 1517, com Martinho Lutero e depois os demais, Calvino, Knox, os demais, foi um grito do Espírito Santo. Foi o que João viu lá na ilha de Patmos. Ele não viu uma igreja noiva ataviada de branco, ele viu uma meretriz. Quer dizer que o que se passa dentro das doutrinas da Babilônia, além de ser uma meretrício, é uma devassidão espiritual. Porque as pessoas, em vez de darem glórias e honras ao Criador, dão glórias e honras à criatura.
Na realidade, quando se ouve falar do poder espiritual, político do Papa, amado, não é poder político que manda na igreja. Igreja de Jesus só tem um governante, chama-se Jesus Cristo, amado. Todos aqui somos de barro, todos somos pó, todos pereceremos. Não há infalibilidade de ninguém aqui. Aqui somos barro. E não permitimos que a soberba ocupe a nossa mente, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, qual é a função da igreja que não embebeda as pessoas com vinho de devassidão? É mostrar Jesus como o Senhor absoluto. O que é que a meretriz faz? Tem uma doutrina que embebeda e as pessoas não percebem que elas estão no meio de uma devassidão. Eu tenho essa experiência porque eu vim de lá. Durante 21 anos eu fui católico, apostólico, romano. Eu conheço as entranhas da igreja. Eu conheço as doutrinas, eu conheço a devassidão, eu conheço o significado do meretrício espiritual. Porque durante 21 anos eu não ouvi uma única vez falar de Jesus. Em nenhuma procissão que eu participei, em nenhum andor que eu ajudei a carregar, em nenhum momento de confissão auricular, quando eu me ajoelhava ao lado de Chopade e dizia: abençoai-me, Padre, porque eu pequei, eu não ouvi uma única vez o Padre dizer: Jesus Cristo te perdoa. Ele dizia: reza 10 Ave Marias, 4 Pai Nosso e eu te perdoo em nome de Jesus. Não dizia: eu te perdoo em nome da igreja. Igreja não tem poder para perdoar. Nenhum homem pode perdoar pecados. Nem o rei, nem o papa. O único que perdoa pecados é Jesus Cristo. Pelo sangue derramado na cruz. Então diz que os reis se prostituem. Você sabe, amado, temos que ser honestos, porque esses assuntos ninguém fala, mas nós temos que ser honestos e pensar que em Roma está um espírito de paganismo, de idolatria, que a Bíblia identifica como besta e anticristo. Então vejam os senhores que, quando Deus disse: vem que eu te mostrarei uma meretriz, você percebe, isto é uma prostituta repugnante, isto é um cristianismo pagão, isto é um adultério espiritual de Roma, isto é vinho da fúria da prostituição. Veja o que diz Apocalipse 14:8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações. Todas as nações têm bebido o vinho da fúria da sua prostituição. Isto é tremendo. Eu temo e tremo de falar desse assunto, amado. Mas durante 21 anos eu bebi desse vinho, dessa fúria, dessa prostituição. Então, amado, Roma é cheia de vícios espirituais, é cheia de imoralidades perversas, é cheia de prostituição espiritual. Eu vou lhe dizer uma coisa: há poderes em Roma que escapam à compreensão humana. Poderes ocultistas, os templários, Opus Dei, isto passa da compreensão humana. Você veja que o companheiro de peregrinação, o Papa Francesco, ele olhou para a sua cúria, para os seus cardeais e disse: vocês são doentes, vocês têm Alzheimer de Deus, vocês não conhecem Deus, vocês vivem na luxúria. Só faltou dizer: vocês vivem numa prostituição espiritual. Mas o Papa desde o início tem combatido a igreja. E agora você sabe como
é um vinho de devassidão. Não sei se é verdade ou não, mas saiu uma notícia, vou dizer, não sei se é verdade ou não, mas saiu uma notícia que o Papa mandou substituir a Bíblia. Nós não queremos Bíblia aqui, Bíblia é um livro velho, antiquado. Senhor Papa, não existe livro mais atualizado do que a Bíblia. A pena que o senhor não a conhece. Se conhecesse o que este povo aqui conhece, o senhor iria proclamar a Bíblia pelo mundo todo. Em vez de proclamar políticas sociais e problemas de guerra, não sei o quê, o senhor iria proclamar Jesus. A igreja não tem chamado para a política, a igreja tem chamado para o reino. Esse é o nosso chamado. Então, por que Deus teve esta repugnante imagem de um meretriz espiritual? Porque os poderes de Roma embebedam as pessoas, amado. O vinho da devassidão é a religião apóstata, é contrária à soberania de Jesus Cristo. Eu vou lhe dizer mais, o Vaticano tem um poder malvado. Você sabe que, por exemplo, o celibato, não existe coisa pior na vida do que o celibato. A Bíblia diz: quem aspira o episcopado, excelente obra deseja, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter filhos, tem que saber administrar um lar. E amada, aí está, o celibato é contra Deus. Deus um dia olhou um homem sozinho no jardim do Éden e disse: Adão, não é bom que você viva só. Eu vou te criar uma mulher. Deus criou uma mulher para ser esposa de um homem para ser marido de uma esposa. E na obra de Deus isto é absolutamente necessário. Por isso, o mundo passa hoje por uma vergonha da pedofilia dos padres. A toda hora você ouve dizer: porque ele foi violentado por um padre. Porque o padre. O padre é homem, meu amado. Eu li agora no jornal em Lisboa, do arcebispo de Lisboa, dizendo: eu quando olho para uma mulher, eu admiro o corpo da mulher. Casa-se? Por que proíbem o casamento? Porque no início os papas casavam, os bispos casavam, mas cada vez que um morria, os bens da paróquia eram divididos com a esposa e a família. Então Roma, para não deixar o seu patrimônio se esvaziar, proibiu o casamento. Mas é a coisa mais triste ver um homem sozinho a vida toda, ou uma mulher, uma carmelita, uma freira, que abdica da vida para ficar isolada dentro de um mosteiro. Isso é contra Deus. Deus disse: multiplicar, você tem que ter filhos, tem que casar, tem que ter filhos, se possível muitos filhos. É Deus quem manda. Não, mas para servir a Deus não pode haver contaminação. Então você está dizendo que mulher contamina o homem? Mulher só faz bem ao homem, quando faz bem ao homem. Então não existe impureza, porque o homem casou e não pode mais servir a Deus por causa da esposa. O casal serve a Deus. Deus, quando chama um, chama o outro. Deus tem um plano para a família toda. Então, celibato, amado, é antinatureza de Deus. Deus criou o homem e a mulher e o doutor de genitália e de sensualidade e de sexualidade para o desenvolvimento e o bem-estar da vida. Então diz que essa religião apóstata, que é um poder malvado, que gera um orgulho, uma crueldade, uma opulência e uma idolatria muito grande. Diz que os reis da terra, a maioria dos governantes, têm sido instrumentos dóceis da vontade da grande meretriz. Quase todos os governantes da terra se encurvaram perante o vinho da devassidão e fizeram-se embriagados por Roma. Até o presidente dos Estados Unidos, o republicano Trump, foi lá pedir a bênção. É bíblico.
Foi lá se embriagar com o que o Papa diz. Então, amado, Apocalipse 17:3, vamos versículo por versículo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Uma mulher, essa não é uma mulher física, é uma igreja, é uma religião. Versículo número 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. Essas 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então, qual é a cidade que é cercada por 7 montes? Roma. As 7 colinas de Roma. Então, versículo número 10, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Então, 7 reinos que influenciaram Roma através das suas ideologias: Egito, Assíria, Babilônia, Mesopersa, Grécia, Roma imperial e Roma eclesiástica. Qual é que ainda está viva? A Roma eclesiástica. Os 5 já morreram, diz o versículo 6. As 5 influências destas culturas já morreram. Todas essas influências que eu lhe estou falando aqui, Egito, Assíria, Babilônia, Mesopersa, Grécia, amado, não valem mais nada, desapareceram. O 6º é o Império Romano eclesiástico, Roma eclesiástica. Agora a Bíblia diz que é por pouco tempo. Há 2000 anos atrás, João ouviu o anjo dizer: é por pouco tempo. Amados, já se passaram 2000 anos. E as atividades de Satanás contra o povo de Deus, diz Apocalipse 12:12. Por isso festejai aos céus e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós estamos entendendo aqui que Deus tem um tempo, e diz que essa Babilônia terá que receber a fúria de Deus, o julgamento de Deus. Versículo 11, 17:11. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Então, toda a estrutura política, religiosa, vai ser destruída. Diz o Apocalipse 13:3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. Então, diz que durante um tempo ela foi ferida, mas durante um tempo Deus permitiu a cura, e agora o julgamento final virá. Amado, Deus não poderia permitir que esse vinho de devassidão, que prostitui as nações, povos e línguas, fosse predominante na terra. Quem tem que predominar na terra é Jesus Cristo e a sua igreja. A noiva virgem e pura, preparada para um só esposo, que é Cristo. Capítulo 17, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e imundícias da sua prostituição. Então, púrpura, escarlate, ouro e pedras preciosas. Quem é que se veste desta forma? De púrpura e escarlate? O Papa e os cardeais. E diz que tudo o que fazem, a opulência, são abominações e imundícias da prostituição. Amado, isto é muito, muito forte. O que é a imundícia de prostituição? É a confusão espiritual reinante em Roma, com as suas doutrinas pagãs, com a sua imundície. Porque é o que eu lhe disse há pouco, passa além da imaginação o que é Roma e Vaticano, imaginação humana. Chega na praça de São Pedro, tem um obelisco. Ali não é um obelisco,
ali um culto ao falo do homem. O colarinho eclesiástico não é um colarinho, aquilo é um símbolo de adoração à lua. As vestes, tudo aquilo tem uma significação ocultista. Por isso é que as pessoas se embriagam, se embebedam, porque não conseguem compreender isto. Confusão espiritual reinante. 17:6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue da testemunha de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Embriagada com o sangue dos santos. Você sabe quantos milhares de pessoas Roma matou? Roma queimou, desde as cruzadas, que quem não aceitasse Roma ou quem se convertesse na Europa era morto pelas cruzadas. Amado, a noite de São Bartolomeu em Paris, chamada Noite das Bruxas, fez o rio Sena se tornar vermelho do sangue de milhares e milhares de pessoas que foram mortas. Na noite de São Bartolomeu, queimaram todas as Bíblias que existiam, só sobraram 5 Bíblias da noite de São Bartolomeu, todas foram queimadas, e uma das Bíblias é a nossa, que não está aqui, foi restaurar. A Bíblia que fica aqui no altar foi uma das 5 que escapou da noite de São Bartolomeu, queimaram todas. Paris incendiada com Bíblias, milhares de cristãos mortos. Então, por isso é que Deus tem repugnância com esta Babilônia. 17:5, vamos lá, Apocalipse 17:5, diz: Babilônia, na sua fronte estava escrito o nome Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. A grande. Qual é a cidade grande que domina o mundo? O Estado do Vaticano, governado por um poder religioso que nasceu no Império Romano, com templos e ornamentos luxuosos, lutando contra os santos de Deus. Todas as cruzadas foram cruzadas de sangue, para quem não recebia ou aceitava o poder de Roma. Apocalipse 17, 12, 13 e 16 disse: os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas recebem a autoridade com reis, com a besta durante 1 hora. Versículo 13: têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Versículo 16: os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e o farão devastado e despojado, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, muitas nações que receberam este poder da meretriz vão se voltar contra o sistema. Então, meus amados, a grande meretriz, a Babilônia, coloca em prática um sistema religioso que Deus chama de meretrício. Misturar religião com política é um meretrício. Você sabe, com muita humildade eu digo isto: eu nunca aceitei dinheiro de político aí dentro da igreja. O Estado é laico, Estado é Estado, igreja é igreja. Eu conheço muitos ministérios que recebem verbas de Brasília, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, estão todos aí agora na Lava Jato. Quando uma igreja se mistura com o Estado, se torna uma igreja de meretrício. Quem sustenta a obra de Deus é Deus através dos seus fiéis, com os seus dízimos e ofertas. Aqui nunca entrou dinheiro maldito. Nosso ministério nunca se prostituiu com ninguém desta terra, amado. Pode ter a certeza, você está num lugar bom, um lugar virtuoso para a glória do Senhor. Então, a igreja, a meretriz, que na realidade, você já tem estudado aqui comigo, é o anticristo na terra. Mas apóstolo, parece todo mundo tão bonito, tão saudável. O que se passa em Roma
vai além dos nossos pensamentos. Roma é baseada em ocultismo. É um sistema doutrinal que embebeda, que embriaga, que seduz, que os reis da terra todos se embriagaram e se prostituiriam. Então as nações vão se sentir enganadas pelas magias praticadas pela grande meretriz. 18:4 de Apocalipse diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Então por que nasceu a reforma? A reforma nasceu com um grito do Espírito Santo para que as pessoas saiam da meretriz espiritual e venham para a obra legítima de Deus. Por isso o Espírito diz: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e não participar dos seus flagelos. Então, meu amado, assim como eu me senti lesado com 21 anos, eu comecei num leito de hospital a entender: meu Deus, eu fui enganado pela igreja. 21 anos. Eu fui seduzido. Apocalipse 18:23 diz isso: também jamais em ti brilhará luz ou candeia, nem voz do noivo ou da noiva jamais te ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Lembre-se que ela é uma mãe. Ela é a grande mãe, que tem na sua doutrina uma grande feitiçaria. E eu vou lhe dizer com muito temor e muito respeito: como é a mãe e tem filhas, hoje você encontra muitos lugares chamados igreja evangélica que são lugares de feitiçaria. Quando um líder se veste de branco e vem a público, na realidade é uma grande feitiçaria que está ali, amado. Eu tenho visto na televisão. É culto da água, é culto do sal, é culto disto, culto daquilo, é pedaço de madeira, pedaço de roupa, pedaço de cruz, pedaço de cajado, pedaço de chave. Isto é uma feitiçaria. Isso é uma macumbaria, isso é ocultismo. Isso são as filhas da grande mãe da meretriz. Amado, você não sabe o custo do que é manter uma igreja pura e virgem. Você não sabe, às vezes pessoas com 10, 20, 30 anos da graça de Deus começam a prostituir com outras vozes, porque é uma prostituição, uma devassidão. E a pessoa às tantas chega à igreja e diz: eu não concordo com os louvores da igreja, eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com aquele pregador, porque já está o quê? Enfeitiçado. Tem me custado, amado, o meu sangue, a minha vida, para manter este ministério. Não é só aqui não, em todos os lugares do mundo, para manter este ministério como uma virgem pura, preparada para um só esposo que é Cristo. Paulo disse aos Coríntios: se vier alguém e prega um outro Jesus, e prega um outro Espírito, e prega um outro Evangelho, vocês o tolerais. Esta igreja se mantém na linha de conduta da firmeza da graça de Deus. Nunca você verá aqui fermento da lei nesta igreja. Nós não somos filhos da meretriz, nós somos a igreja do Cristo vivo, amado. Diga glória a Deus se você pode. Apocalipse 17:4 diz: achava-se uma mulher vestida de púrpura escarlata, adornada. Você está vendo isto tudo? São as simbologias da onde? Do Vaticano. 18:7 diz: e quando a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Olha, a igreja de Roma pensa que não é viúva, mas é viúva. Lá não está o Deus vivo. Ela diz: eu estou assentada como rainha, porque Maria é a rainha dos céus. Não sou viúva.
é viúva sim, é viúva porque não tem o ressuscitado. Tem imagem, tem ídolo, tem idolatria, tem ocultismo, tem toda a espécie de prostituição espiritual. Mas o Rei de Reis e Senhor de Senhores jamais estaria onde está a Babilônia. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Por isso a igreja protestante, por isso o nosso ministério, Bispo Jairo, é um ministério protestante. Você sabe o que quer dizer? Protestar é do latim, nós somos a favor do testemunho, e o nosso testemunho é que Cristo é Senhor e ponto, não existe outro nome. Aqui não tem apóstolo, aqui não tem bispo, aqui não tem pastor, aqui tem Jesus Cristo, meu amado. Por isso nós somos uma igreja protestante, nós somos a favor do testemunho, nós somos protestar. Pastor, mas agora o senhor tem 5 minutos, tenha calma, meu apóstolo. Ui, mais calmo do que eu estou. Apóstolo, quem é que está por trás desse sistema todo? Que Deus, quando olhou e mostrou a João, disse: ui, isso aqui é um meretrício. Você sabe que as pessoas no passado, agora as pessoas começam a despertar pelos mídias, eles não aceitam. Mas até o perdão de pecados era comprado. Você pecou como? Eu pequei assim, então pague 1.000, pague 2.000, 3.000. Compravas o perdão de pecados. Então, quem é que está por trás de tudo isso, meu bom apóstolo Michelangelo? Eu vou lhe dizer quem está por trás de tudo isso. Está o arqui-inimigo, o arqui-enganador, que quer eternizar o império do mal nesta terra, meu amado. O fim já está decretado. Apocalipse 18, 21 disse: então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Quem está por trás de tudo isso? O arqui-inimigo, o arqui-enganador, Satanás. Então diz Apocalipse 18, 8: por isso num só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amado, eu tenho tanta consciência destas verdades, tanta segurança de que nós estamos no caminho certo, na palavra certa, com o Deus certo, com a doutrina certa. Amado, eu vou dizer, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Mas as portas, os poderes do inferno destruirão a própria Babilônia. Está aqui na Bíblia Sagrada. E então, muito em breve, o Senhor virá e intervirá, separando o joio do trigo, o peixe bom do peixe mau, amado. E eu termino com Apocalipse 17, 14. Este é um dos versículos mais fortes da Bíblia Sagrada, que eu tenho até que falar em línguas espirituais. Pelejarão eles contra o cordeiro. O sistema ocultista, meretrício, o sistema doutrinal de devassidão pelejará contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois o cordeiro é Senhor de senhores e Rei de reis. Diga comigo: Senhor de senhores e Rei de reis. Agora vem a cereja em cima do bolo. Vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com Ele. Você vencerá, você vencerá, você vencerá, você vencerá, você vencerá, eu vencerei, que nós estamos com Ele. Cristo em nós, a esperança da glória.
Vamos dar um louvor a Deus, amado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, eu fiz a minha parte. Eu te anunciei. Eu glorifiquei o teu nome. Eu exaltei a tua glória. Eu reconheci a tua soberania. Por isso eu posso dizer que esta igreja é vencedora. O Cordeiro os vencerá. Pois esse Senhor de Senhor, diz o versículo 14, e vencerão também. Não é os que usam livre-arbítrio, não é os que seguem os puritanos, são os chamados. Você foi chamado por Deus, meu amado. Você foi eleito desde antes da fundação do mundo. Você é fiel, você se encontra com Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele te tornou perfeito pelo único sacrifício. Então, meu amado, você tem uma marca, a marca de um vencedor. Nunca ninguém poderá prevalecer contra a tua vida. Você está com Jesus, você é o eleito, você foi chamado por Ele. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado, meu amado. Então descansa o teu coração, siga firme, porque o teu caminho é longo. A tua jornada é de glória e vitória, amado. Dia após dia, nós vamos ver a glória de Deus. Diga: eu fui chamado, eu sou eleito, eu sou fiel, eu sou um espírito com Jesus. Contra você não vale encantamento, amado. Quem fizer trabalhos contra você gastou dinheiro. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha a vitória aí na tua vida, meu amado. Contra a tua vida não vale encantamento. Você sabe por quê? Porque a doutrina que você recebe não é devassidão de vinho que embebeda, é doutrina sã. São as sãs palavras de Cristo. É a revelação da palavra predestinada de sabedoria. Quando você ouve a Babilônia e a meretriz, você se embriaga. Quando você ouve Jesus, você se desperta. Diz que a vida vai se tornando dia a dia, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Ainda bem que você está aqui esta noite. Ainda bem que você foi chamado por Deus. Ainda bem que você se acha com Ele eternamente. Teu nome já estava no livro da vida e ninguém pode apagar, meu amado. Foste em amor predestinado para seres filho de Deus. E filho uma vez, filho para sempre. Perdoado uma vez, perdoado para sempre. Ungido uma vez, ungido para sempre. Nós nos achamos com Ele, por isso nós venceremos. Eu sinto a presença de Deus. Ele está sendo exaltado neste lugar, está sendo reconhecido, Ele está sendo magnificado, Ele está sendo louvado, exaltado. Glória a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor, amado. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias. Glórias, glórias, glórias. Diga glória a Deus. Dá aí um louvor forte a Deus, amado. Se você pode, diga glória a Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Levante a sua mão para os céus, bem alta e sem constrangimento. Isso, sem constrangimento. Senhor Jesus, olha a tua noiva, olha a tua igreja, olha o teu povo, lavado no sangue, roupas novas, roupas limpas. Um dia fomos como escarlate vermelho, mas agora somos alvos como a neve. Olha a tua noiva, Senhor. Olha a tua noiva te adorando. Olha a tua noiva te exaltando. Olha, Deus. Aqui está a nossa adoração. O nosso amor. A nossa paixão por Jesus. A vitória está garantida. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. O Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, da peste, da praga, da certa, da mortandade, do pânico. Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Cairá 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, querido. Abba, Pai. Abba, Pai. Shakandarabassakarababas. Oh. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Pai, eu venho te dizer, Pai, que Tu és o meu lugar seguro. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção, e com meu coração quero te adorar, exaltar Teu santo nome. Pai, te louvo, cante, igreja. Glória a Deus. Papai, levante as mãos, amado. Levante sem constrangimento.
te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. Louva com alegria, vamos lá, igreja. Coração, eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Agora diga que Ele é Pai. Te louvo, as palavras não podem. Agora diga com fé: o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, querido Pai, Paizinho, oh, Abba, Pai. Deus, Abba, Pai. Abba, Pai. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor. Bispo vai dar a bênção final. Glórias a Deus, estendam as mãos para o altar. Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Pai, por este dia maravilhoso que tivemos em tua casa. Aqui crescemos na graça e no conhecimento. Adquirimos, Senhor, musculaturas espirituais para aplicarmos, Senhor, no nosso dia a dia e termos bom êxito em tudo aquilo que realizarmos. Ó Deus, declaramos que os teus anjos poderosos estarão ministrando em nosso favor, nos guardando, nos protegendo em todos os lugares. Recebemos a melhor semana das nossas vidas. Em o nome de Jesus, por fé nós cremos, Pai, que as portas e as janelas dos céus estão abertas sobre nós e o favor de Deus está sobre a nossa família. Que a tua graça maravilhosa, o amor de Deus e as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e para sempre. E aqueles que servem ao Altíssimo, aqueles que são poderosos em Deus, aqueles que são a noiva de Cristo, digam amém e amém. Graças a Deus. Dê um lindo aplauso ao Senhor.